Não me lembro do dia em que a minha vida virou de cabeça para baixo. Na verdade, ela não virou. Ela se desfez, calmamente, como um castelo de areia na maré baixa. E eu, tolo que sou, não percebi o que estava a acontecer. Aos 65 anos, a minha única alegria era o meu filho, João. Durante toda a minha vida, dediquei-me a ele. Depois que a minha esposa, a Helena, faleceu, João tornou-se o meu mundo, o meu ponto de ancoragem num universo de incertezas. A minha vida girava em torno dele, das suas necessidades, dos seus desejos, e de todas as formas que consegui, sempre o ajudei, especialmente no que mais importava: a casa. A casa em que ele vivia era uma prova viva do meu amor e da minha dedicação. Mas o Natal de 2024, para sempre marcado na minha memória, tornou-se o dia em que o meu mundo desabou, para só então renascer das cinzas. O ano estava a terminar e, como sempre, eu estava ansioso pelo Natal. Era a nossa tradição. Desde que a Helena se foi, eu e o João passávamos o Natal na casa dele. Eu, o velhote de 65 anos, e ele, o meu filho, com 35. A sua esposa, a Maria, e os meus netos, o Pedro e a Sofia. As crianças eram a minha alegria. Eu adorava vê-las a abrir os presentes, a rir e a brincar, enquanto o cheiro a Natal enchia a casa. A memória destas tradições era a única coisa que me mantinha vivo. Por isso, quando se aproximou a data, liguei ao João para lhe perguntar quando seria a ceia. Do outro lado da linha, o silêncio durou mais do que o habitual, e o meu coração, por um momento, parou. "Olá, pai", disse ele, a sua voz estranhamente seca. "Olha, sobre o Natal, não sei se é boa ideia." Eu senti um frio na espinha. "Como assim, João? Não vais passar o Natal em casa?" "Não, não é isso", ele respondeu com a voz impaciente. "Nós vamos passar o Natal em casa, mas não estávamos a contar contigo, pai. A Maria convidou os pais dela e a casa já vai estar cheia. Não há espaço, percebes?" Aquelas palavras foram um golpe. Eu fiquei em silêncio, a minha mente a processar o que tinha acabado de ouvir. "Não tínhamos contado contigo." A frase ecoou na minha cabeça, uma e outra vez, como um sino rachado. Eu, o pai dele, o homem que o tinha ajudado a ter a casa em que ele estava a viver, não era bem-vindo no seu próprio Natal. Mas eu achei que era a nossa tradição", eu murmurei, com a voz a tremer ligeiramente. "Pai, já não somos crianças." Ele respondeu, a sua voz um pouco mais suave, mas ainda assim, fria. "A Maria e eu estamos a construir as nossas próprias tradições. Talvez no próximo ano, se tivermos mais espaço, possamos ver isso." A conversa acabou pouco depois com desculpas e meias palavras. Quando desliguei o telefone, o meu coração estava aos pedaços. Eu, que tinha dado a minha vida por aquele rapaz, era agora um convidado indesejado, um estorvo nas suas novas e gloriosas tradições. Mas havia mais. Havia a casa. A casa em que ele ia passar o Natal com os sogros, uma casa que eu, na minha generosidade cega, lhe tinha dado. A casa em que ele vivia era uma prova do meu amor, mas também da minha ingenuidade. Há 10 anos, quando o João quis comprar uma casa para ele e para a Maria, eu, na minha ingenuidade, fiz um acordo com ele. Eu dei a entrada e ele pagaria a hipoteca. Era um acordo justo, mas a vida não era justa. E eu, com a minha reforma, sabia que a hipoteca seria um fardo pesado para ele. Então, fiz o que qualquer pai faria. Eu ofereci-me para pagar a hipoteca. Ele hesitou no início, mas depois, com um sorriso, aceitou a minha oferta. "Claro, pai, o senhor é o melhor", ele disse. E eu, como um tolo, acreditei. Durante 10 anos, eu paguei religiosamente a hipoteca da casa dele. Paguei-a com as minhas poupanças, com a minha reforma, com cada cêntimo que tinha. Eu fiz sacrifícios, recusei-me a comprar coisas para mim, para poder garantir que ele e a sua família estivessem confortáveis, felizes. E na minha mente, aquele era o meu presente para ele, um presente de amor e dedicação, um presente que ele nunca poderia pagar. Mas agora, parado na minha sala, com a voz do João a ecoar na minha cabeça, eu percebi a verdade.
Ele não via a casa como um presente. Ele via-a como um direito. A minha generosidade não era um gesto de amor. Era a sua obrigação. Eu tinha-o mimado tanto que ele não sabia mais o que era a gratidão. O que era a generosidade. E eu, o pai que o ajudou a comprar a casa, era agora um estorvo no seu próprio lar. Durante os dias que se seguiram, eu fiquei na minha casa sozinho, com a porta do meu coração fechada. As memórias do passado assombraram-me como fantasmas. O sorriso do João, o seu primeiro passo, o dia em que ele se formou na universidade, o dia em que ele me pediu para o ajudar a comprar a casa. A cada memória, a dor aumentava. O meu coração, que tinha sido preenchido com tanto amor, estava agora vazio, com um buraco, uma ferida aberta. Eu, que sempre me dediquei ao meu filho, era agora um estorvo, uma nota de rodapé na sua vida. A humilhação era profunda, e o meu orgulho, que eu tinha deixado de lado para o meu filho, agora pedia por justiça. Foi então que o meu amigo, o José, me ligou. Ele era o meu melhor amigo, e a única pessoa que eu tinha para me consolar. Velhote, como estás? Não te ouvi nos últimos dias, ele disse. Eu, com a voz embargada, contei-lhe tudo. A humilhação, a rejeição, o facto de eu, o pai, não ser bem-vindo no Natal. O José, em silêncio, ouviu-me com paciência. Quando eu terminei, ele falou. A sua voz era calma, mas firme. Amigo, o teu filho não te merece. Ele não te merece, e a Maria muito menos. Mas e o que eu faço? Eu perguntei, a minha voz a chorar. Eu ajudei-o tanto, José. Eu paguei a hipoteca da casa dele. Durante 10 anos. Dei-lhe tudo o que tinha e agora ele trata-me como um estranho. A voz do José, do outro lado da linha, ficou ainda mais calma. E a hipoteca? Ele ainda deve a hipoteca? Não, eu paguei-a toda. Eu tenho o contrato no meu nome e as prestações saem da minha conta. Mas, agora que ele tem a casa, ele não precisa mais de mim, não é? O José riu, um riso curto e amargo. Não é ele que tem a casa, amigo. É você. Aquelas palavras ecoaram na minha mente. Era verdade. A casa estava no meu nome. Durante 10 anos eu paguei a hipoteca, mas a casa não estava no nome dele. Era minha. E o contrato, o documento, estava na gaveta da minha mesa de cabeceira. Ele pensava que tinha a casa, mas não tinha. Aquele era o meu poder, a minha arma, a minha única forma de me vingar. A partir daquele momento, a minha vida ganhou um novo propósito. Eu não queria vingança. Eu queria justiça. O meu coração, que estava vazio, foi preenchido com a determinação. Durante os dias que se seguiram, eu, que sempre fui um homem de poucas palavras e de poucos passos, comecei a planear. Eu comecei por ligar para o banco, expliquei a situação e pedi para cancelar o pagamento automático da hipoteca. O gerente, um jovem com voz profissional, foi compreensivo. Senhor, podemos cancelar o pagamento, mas a hipoteca tem de ser paga. Se não for paga, o banco irá iniciar o processo de execução hipotecária e o imóvel pode ser leiloado. A sua voz era calma, mas as suas palavras eram como espadas afiadas. Eu agradeci, desliguei o telefone e, de repente, eu estava a tremer. A minha mão, que tinha segurado o telefone, estava a tremer, e o meu corpo, que tinha sido preenchido com a determinação, agora tremia de medo. Eu estava a cometer um crime? Eu estava a magoar o meu filho? Mas a voz do José ecoou na minha cabeça. O teu filho não te merece. E a memória da humilhação, da rejeição, da falta de gratidão, encheu a minha mente. O meu coração, que tinha sido preenchido com a justiça, agora estava cheio de raiva. Eu não estava a magoar o meu filho. Eu estava a dar-lhe uma lição de vida, uma lição que eu deveria ter lhe dado há muito tempo. No dia seguinte fui ao banco. Eu, que nunca tinha entrado num banco sem a ajuda do meu filho, agora estava lá, sozinho, a assinar papéis, a falar com o gerente, a tomar as rédeas da minha vida. O gerente, um jovem com um sorriso simpático, foi paciente. Senhor, a hipoteca já está paga. A casa é sua e o senhor tem total liberdade para fazer o que quiser com ela. Aquelas palavras foram a minha vitória, a minha vingança, a minha justiça. Eu não era um monstro.
Eu não queria o mal para o meu filho. Eu só queria que ele entendesse a importância da gratidão, do respeito. Eu queria que ele soubesse que a vida não é uma rua de sentido único em que ele só recebe, sem nunca dar. Eu queria que ele sentisse o que eu tinha sentido. Eu queria que ele, pela primeira vez na sua vida, sentisse o peso da responsabilidade, o peso da vida. E a única forma de o fazer era deixar o karma agir. Eu não estava a cometer um crime. Eu estava a plantar uma semente de justiça. O Natal chegou, e eu, em vez de estar em casa do meu filho, estava na minha, a beber um copo de vinho, a ouvir música de Natal e a pensar. Eu não sentia ódio, nem raiva. Sentia uma estranha calma, uma paz que não sentia há muito tempo. Eu sabia que o meu filho ia ter o seu Natal perfeito, e eu sabia que o meu Natal, embora sozinho, seria melhor do que o dele, porque o meu Natal de 2024, seria o Natal da justiça. O tempo passou, e a minha vida continuou. Eu, que sempre fui um homem de rotina, comecei a ir ao ginásio, a encontrar-me com os meus amigos, a ir ao cinema, a viver a minha vida. Eu, que sempre vivi para o meu filho, agora vivia para mim. A vida, que me parecia tão pesada, tornou-se leve. A dor, que me parecia insuportável, tornou-se suportável. Foi então que, um mês depois do Natal, eu recebi uma chamada. Era do meu filho. A sua voz, que tinha sido tão fria no Natal, agora era quente, preocupada. Pai, eu não sei o que está a acontecer, mas o banco ligou-me, ele disse, a sua voz a tremer. Eles disseram que a hipoteca da casa não foi paga este mês. Pai, o que se passa? Eu respirei fundo e, com a voz mais calma que consegui, respondi: Não sei, filho. A casa é tua, não é? Tu é que tens de pagar a hipoteca. Mas, pai, tu é que pagas a hipoteca. Ele respondeu, a sua voz a subir. Não te lembras? Tu disseste que pagarias a hipoteca por mim. Eu não me lembro de ter dito isso. Eu respondi com a voz mais firme. A casa é tua. O contrato está no teu nome. Tu é que tens de a pagar. Eu, como um pai, já fiz o que tinha a fazer. Tu és um homem, já tens a tua família. Tens de a manter. O silêncio do outro lado da linha foi a minha vitória. Ele não sabia o que dizer. Ele, que tinha sido tão arrogante, tão frio, tão ingrato, agora estava sem palavras. Ele, que tinha pensado que a casa era um direito, agora estava a sentir o peso da realidade. Ele, que tinha rejeitado o seu pai no Natal, agora estava a chorar por ajuda. Eu, que tinha sido o seu apoio, o seu pilar, agora era um estranho, um desconhecido. A conversa foi curta, mas o meu coração, que tinha sido partido, estava a ser curado. O meu filho, o meu João, que tinha sido tão ingrato, estava a aprender a sua lição. As semanas que se seguiram foram difíceis para ele. As contas acumularam-se e o banco começou a ligar. Eu, que tinha sido o seu apoio, não estava mais lá. Ele, que tinha sido o meu orgulho, tornou-se o meu arrependimento. Ele, que tinha sido tão arrogante, agora estava a ser humilhado. Ele, que tinha rejeitado o seu pai, agora estava a ser rejeitado pela sua própria vida. Eu, que tinha sido o seu pai, agora era a sua lição. O meu filho, o João, veio à minha casa. A sua voz, que tinha sido tão fria, agora era cheia de arrependimento. Ele, que tinha sido tão orgulhoso, agora estava de joelhos, a pedir perdão. Ele, que tinha sido tão ingrato, agora estava a ser grato. Pai, eu sinto muito, ele disse, com a voz a tremer. Eu sinto muito, por tudo. Eu fui um estúpido, um arrogante, um idiota. Eu não te mereço. Eu não mereço a casa. Não mereço nada. Eu só quero que me perdoes. Por favor, pai, perdoa-me. Eu, que tinha estado tão determinado, agora estava a tremer. As lágrimas que eu tinha guardado por tanto tempo agora escorriam pelo meu rosto. Eu abracei o meu filho. Ele, que tinha sido tão distante, agora estava nos meus braços, a chorar. Ele, que tinha sido a minha vergonha, agora era a minha alegria. Eu, com a voz embargada, disse: Eu perdoo-te, filho. Eu perdoo-te. Mas a casa, ela é tua. Eu não a vou pagar por ti. Tu tens de a pagar.
Eu já te dei a vida, a educação, a casa. Agora, tu tens de a manter. Tu tens a tua família, e tu tens de cuidar deles. Eu já não sou mais a tua rede de segurança. Eu sou o teu pai, e o meu trabalho como pai já está feito. Ele, em silêncio, concordou com a cabeça. As suas lágrimas, que tinham sido de arrependimento, agora eram de compreensão. Ele, pela primeira vez na sua vida, entendeu o que eu lhe tinha dado. A casa, o dinheiro, a minha vida. Ele, pela primeira vez, entendeu a gratidão. E eu, pela primeira vez, entendi a justiça. A minha vida, que tinha sido tão vazia, estava agora completa. Eu não tinha mais o meu filho, mas tinha o meu amor. Eu não tinha mais o meu filho, mas tinha o meu respeito. E eu, o pai que tinha sido rejeitado, agora era o pai que tinha sido perdoado. A vida, que me parecia tão pesada, tornou-se leve. E eu, o velhote de 65 anos que tinha sido um tolo, era agora um homem sábio. Se você acredita que o karma agiu nesta história, deixe seu like e inscreva-se no canal Contos do Karma para não perder nenhuma lição. Agora queremos saber sua opinião nos comentários. O que você teria feito no lugar do protagonista? Você já viu o karma agir de forma tão direta?